A paz do Senhor, bom dia, bom dia, bom dia. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, que o Senhor abençoe, que o Senhor te guarda, te proteja nesse dia lindo, né, que está fazendo. Vamos aproveitar. E o Senhor está trazendo uma palavrinha do céu, aquele pãozinho quente que vem direto para os nossos corações, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que restaura. Eu não estou aqui falando de uma placa, de uma igreja específica e nem menos de uma religião. Eu estou falando do nosso Senhor Jesus Cristo, um Deus único, aleluia, um Deus poderoso que mudou a minha vida e tenho certeza que vai mudar a sua história também. Desde que você abra o seu coração para ele entrar, porque ele bate na porta, aleluia. O Senhor está dizendo hoje para nossas vidas, em Atos 9, fala de uma mulher chamada Tabita, aleluia, traduzindo como o nome Dorcas. E a palavra diz no versículo 37 que ela fazia muitas obras, aleluia, ela era reconhecida pelas obras que ela fazia e pelas coisas que ela colocava, ela oferecia esmola, ela cuidava das viúvas, e naquele tempo as viúvas eram excluída da sociedade, passavam por muitas dificuldades, não tinha como hoje tem, né, um salário, uma aposentadoria, algo assim, que poderia agregar na vida delas, elas não tinham. E Dorcas, com um coração generoso, né, solidário, voluntário ao Senhor, uma discípula, que a palavra diz que ela era uma discípula, e ela sempre estava ali ajudando, né, costurando, fazendo algo para essas mulheres e para as pessoas que eram menos, pessoas que não tinham condições, né, que precisavam, né, da ajuda. E aí me despertou, né, muito, né, sobre essa palavra, né, desse legado que ela deixou, né, porque mesmo ela fazendo coisas boas, mesmo ela construindo na vida das pessoas, né, aquilo que ela depositava, o amor, a caridade, a generosidade, mesmo assim ela veio a adoecer e faleceu. E tinha um discípulo de Jesus, o Pedro, numa cidade próxima, e lembraram dele e foram buscar, aleluia, Pedro. Pedro podia dizer, eu estou ocupado, não posso, porque eram quilômetros andando, né, para chegar nessa cidade. Não era tão perto, era próximo. E Pedro, em imediato, né, largou tudo e foi, né, em direção a Tabita, ou Dorca, mandou todas as mulheres ali sair ali da onde ela estava, o corpo dela, naquele quarto alto, porque o Senhor ele mostra muitas coisas nessa palavra. Primeiro, fala da generosidade dessa mulher, né, desse legado que ela construiu. Aonde quando Pedro chegou, aquelas mulheres, as viúvas, todas tristes, falando, né, das obras, né, que Tabita fazia, mostrando os vestidos, as coisas que ela realizava, o que ela, né, dava para elas. E aí me veio, eu falo assim, meu Deus, a morte nos ensina muito, né? Porque aí a gente fica pensando, o que nós construímos na vida das pessoas, o que a gente tem feito, né, o que a gente tem, né, depositado diante, né, daquilo que Deus tem derramado sobre as nossas vidas, né? Muitas vezes o tempo, né, às vezes a gente pede uma oração ou conversa com alguém e muitas vezes a pessoa fala, olha, eu não posso, um dia eu ligo, um dia eu faço, e sempre não pode, sempre tem algum compromisso muito mais importante que se doar pelo próximo, né? Então muitas vezes eu vejo isso porque acontece direto comigo. Muitas vezes a gente ajuda muitas pessoas e no momento que a gente precisa, muitas pessoas, né, desaparecem, a gente se sente sozinho, né, naquele momento, mas aí existe algo muito forte, porque nós temos Deus e isso tem que nos bastar.
Deus é o Pai, o Filho, é o Espírito Santo que nos conduz todos os dias, que nos dá fôlego de vida, que nós respiramos, o coração bate através do Senhor. O Senhor, ele não, até mesmo ele é um general de guarda, e ele, mesmo que você durma, né, tem o sono do justo, e ele está ali, ele não dorme, ele está ali sempre contigo. 24 horas o Senhor está com você. Né? Muitas vezes nós não estamos com o Senhor, mas o Senhor está conosco 24 horas. E é muito importante, né? Essa palavra me diz muito, Deus tem falado muito comigo através dessa palavra. E aí veio também uma situação de Pedro, né? Pedro, algumas pessoas foram chamar ele, e ele, em prontidão, ele largou tudo e foi, né, na direção de Tabita. Quando chegou ali, ele pediu para todas as pessoas saírem, né? Porque não precisa de espetáculo para fazer a obra, é no secreto, é você com Deus. E aí ele pediu para as pessoas saírem ali, ele orou, ele clamou o Senhor, e o Senhor, né, realizou, ressuscitou Dorcas, né? Então, o que é difícil para você? O que você tem passado? O que você tem enfrentado? Eu creio que Deus, ele é um Pai misericordioso, e ele faz o impossível, e ele realiza grandes coisas sobre as nossas vidas, né? Então a gente precisa avaliar as pequenas coisas. Deus tem falado conosco, né, todos os dias, e muitas vezes nós estamos desatentos. Então hoje essa palavra é para você acordar, né? Voltar na direção, estar no caminho novamente. Então hoje o Senhor está falando de cura, de milagres, mas também está falando de obras. Como você quer ser lembrado, né? O que você tem deixado, o que você tem depositado na vida das outras pessoas, o que você tem construído, como está sendo o seu legado aqui na terra. Aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, você tem usado o seu talento, porque o Senhor colocou talento na tua vida. Você tem feito, né, delegado, conversado, orado, ajudado. Dorcas nos ensina isso. Uma mulher de fé, uma mulher que tinha um coração generoso. Você tem sido esse coração? Porque Deus, ele muda nosso caráter, ele muda o nosso coração, ele muda o nosso pensamento. E muitas vezes nós começamos a voltar lá atrás, quando a gente era do mundo. E o Senhor, ele nos fez para ser diferente. Então hoje, essa palavra possa ir no teu coração e mudar, né, o teu coração, né, transformar. Deixa essa palavra germinar dentro de você e ela fazer algo diferente no teu coração. Porque o que adianta estarmos vivos se a gente não ter um legado, não ter um propósito aqui nessa terra? Então o Senhor está falando sobre isso, ter um propósito. E se você não sabe qual é o teu propósito, ore hoje e peça para o Senhor direcionar, mostrar para você aquilo que você tem que fazer. Porque às vezes você está num lugar ou dentro de um propósito que não é aquilo que Deus quer. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai querido, Pai amado, eu te louvo e te agradeço nessa manhã, te agradeço pelo ar e pelo fôlego de vida. Pai, obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Pai, por falar conosco, mostrar essa mulher especial, uma mulher chamada por discípula, uma pessoa que seguia o Senhor, que tinha um coração voluntário, um coração generoso, Pai. Ah, papai querido, que possamos ser essa pessoa, que possamos hoje, aleluia, avaliar aquilo que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor colocou na nossa vida, Pai. Se estamos dentro desse propósito, nos mostra, tira a cegueira espiritual, Senhor, nos dá discernimento, Pai, mostra onde que devemos ir, aonde devemos caminhar, Senhor.
Papai, que possamos não negar, aleluia, aquilo que muitas vezes chega nas nossas vidas, Pai, às vezes uma oração, às vezes alguém que vem pedindo, Pai, aleluia, uma ajuda, Senhor, que possamos ter esse coração voluntário, generoso, Senhor, toca no nosso coração, toca na nossa mente, Senhor, que a gente possa ser disponível, estar disponível para o Senhor, Papai, para que possamos fazer o seu querer e a sua vontade, Senhor, para que possamos viver o extraordinário, Papai, que possamos viver o sobrenatural, Senhor, que possamos ter essa intimidade, né, esse relacionamento com o Senhor, essa intimidade, Senhor. Muito obrigada por tudo e assim te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Que você possa receber essa palavra, que o seu dia seja cheio da presença do Senhor, que Deus te abençoe. Se você gostou, curta, aleluia, compartilha, não deixa de compartilhar porque alguém precisa escutar essa palavra, amém? Que Deus te abençoe.